Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando prosseguimento, continuidade ao estudo do livro de Gálatas. E hoje nós vamos ver o capítulo 2. Nós vamos ler aí os primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé e Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. A igreja de Jesus Cristo, ela tem aproximadamente 2020 anos de lutas, de sacrifício, de adversidade e perseguições, mas também de muitas conquistas, de muitos triunfos e muitas vitórias. Essa igreja, ela é formada por uma multidão de homens e mulheres de Deus. E esses foram conquistados por Cristo Jesus e agora pertencem ao reino de Deus e agora são filhos de Deus. E nesses 2020 anos de igreja, a igreja tem mostrado ao mundo que a maior de todas as recompensas, a maior de todas as alegrias, só é encontrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós não dependemos do mundo, nós não amamos o mundo. 1 de João, capítulo 2, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai. O mundo passa, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqueles que afirmam estar em Cristo, esses devem ser coerentes em suas atitudes, em seu testemunho. O crente em Jesus, ele não pode ser pedra de tropeço para o avanço do Evangelho, não pode. Paulo também, ele estava sendo acusado injustamente de que o evangelho que pregava era diferente dos outros apóstolos. E para Paulo se defender, o que ele faz? Ele pega Barnabé e Tito e vai para o concílio de Jerusalém. E nesse capítulo 2, eu quero compartilhar algumas lições
com você que nos assiste nesse dia. O primeiro ensinamento que eu tiro é a coragem de Paulo. E está aí no versículo 1: subi outra vez a Jerusalém. Não devemos esquecer que em Jerusalém os judeus queriam matar o apóstolo Paulo, e ele volta lá de novo. Paulo não se deixa intimidar. Ele prova que a sua pregação, ela foi recebida diretamente de Deus. E depois da sua conversão, na estrada de Damasco, todos nós lembramos, ele fez outras viagens a Jerusalém. E nessa viagem, ele foi para participar do concílio de Jerusalém e resolver essa questão dos judaizantes. Meus amados, Paulo e Barnabé e Tito, eles foram bem recebidos. E eles contaram da conversão dos judeus, causando grande alegria na igreja, nos apóstolos e nos presbíteros. E nesse capítulo 2, alguns falsos irmãos se infiltraram no meio do povo de Deus, dos cristãos, para escravizá-los, obrigando-os a circuncidar, obrigando-os a fazer uso da lei de Moisés. Lembrando que judeu é diferente de judaizante. O judaizante, ele é legalista, ele é fariseu, ele é hipócrita. Os versos 1 e 2 diz que Paulo, 14 anos depois, ele subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé e Tito. Por que Barnabé e Tito? Vamos conhecer um pouquinho desses dois personagens. Primeiro, Barnabé. Quem foi esse servo de Deus? O nome Barnabé aparece 29 vezes no Novo Testamento. Só no livro de Atos aparece 24 vezes. Barnabé era natural de Chipre, uma ilha do mar Mediterrâneo. Barnabé não era avarento. Os irmãos se lembram que ele vendeu terreno e ele doou o valor para os apóstolos. Barnabé também, ele era pacificador. Quando os cristãos estavam receosos com a vinda do apóstolo Paulo a Antioquia, devido aos seus antecedentes, nós sabemos que Paulo, ele perseguia os cristãos. Depois ele passou a ser perseguido. Foi Barnabé que falou a favor de Paulo. Barnabé apostou todas as fichas no apóstolo Paulo e não se arrependeu. Porque Paulo se tornou o maior missionário de todos os tempos. O investimento valeu a pena. Mesmo os dois se desentendendo por causa de João Marcos, aquele episódio, eles trabalharam juntos. Barnabé é um líder cheio do Espírito Santo. Ele é grato a Deus. Ele alegrou-se com os irmãos. Ele exortava com firmeza os irmãos. O caráter e o testemunho de Barnabé são dignos de ser imitados por nós. Inspira a nossa vida. Em 1954, no Rio de Janeiro, Arnaldo Bernardino, membro de uma igreja evangélica, ele foi ao centro do Rio para comprar um rádio. Suas economias não eram suficientes para levar o rádio para casa.
E o vendedor propôs o crediário e solicitou que ele apresentasse um fiador, um avalista. E seu Bernardino não tinha esse avalista. Então o vendedor chamou o gerente. E o gerente percebeu que seu Bernardino era crente. E aí o gerente chega e pergunta: o senhor é crente? Seu Bernardino responde: sou. O gerente faz outra pergunta: o senhor é da igreja do pastor Almir Gabriel? Seu Bernardino responde: sou. E o gerente, com toda alegria, responde: por que o senhor não me disse antes? Se o senhor é da igreja do pastor Almir Gabriel, o senhor pode levar toda a loja. Queridos, que testemunho! O testemunho genuíno de Barnabé e Paulo teve como resultado uma multidão de convertidos a Cristo. Mas o segundo personagem que Paulo levou a Jerusalém foi Tito. Tito não era judeu e sim gentio. E ele pode ter sido também um filho espiritual de Paulo, assim como Timóteo. E esse rapaz, afirmam os escritores, que ele foi fruto, ele foi resultado do trabalho missionário de Paulo entre os gentios. E Tito foi a Jerusalém para representar a igreja dos gentios. Essa é a posição de Warren Wiersbe. Era um homem de confiança de Paulo. E Tito ajudou Paulo a visitar algumas igrejas difíceis em seu relacionamento. Tito foi aceito sem precisar passar pela circuncisão. Paulo, ele foi ao concílio de Jerusalém com Tito e Barnabé, não para provocar ou despertar atritos, mas para reestabelecer a verdade do Evangelho. E que verdade é essa? Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Revistam-se do novo homem, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem escravo, nem livre, porém, Cristo é tudo em todos. O evangelho que pregamos não é excludente, meus queridos, é inclusivo. O evangelho que pregamos é para todas as pessoas. E Jesus afirma: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O carcereiro de Filipe perguntou para Paulo: que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Por causa dos falsos irmãos que se infiltraram na igreja naquela época, a fim de espionar a liberdade dos cristãos que tinham em Cristo Jesus e tentaram reduzi-los à escravidão, e em nenhum momento eles cederam às pressões para que a verdade do Evangelho permanecesse entre eles. Meus amados, já naquela época existiam os falsos irmãos que se infiltraram no meio da igreja para espionar a liberdade dos irmãos. Mas Paulo, ele exorta, e ele diz assim no capítulo 5 de Gálatas, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes,
e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O crente no Senhor Jesus Cristo, ele caminha para frente. Antes de Cristo, todos nós éramos escravos do pecado. Mas em Cristo, nós somos livres. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram. John Stott, ele morreu aos 90 anos, em 2011. Um dos maiores teólogos e escritores. E ele disse assim: cristianismo não é escravidão, mas um chamado de graça para a liberdade. Agora tem um detalhe: nenhum de nós, por sermos livres em Jesus, temos liberdade para pecar. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que liberdade cristã não é licença, não é permissão, não é alvará, não é autorização para pecar. Se alguém que pertence à Igreja de Jesus Cristo e vive em pecado, é por conta própria, é responsabilidade da própria pessoa. Fomos chamados à liberdade, porém não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Sejamos antes servos uns dos outros pelo amor. O próprio Jesus, ele afirmou em João capítulo 8, versículo 34: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Um dos livros que eu gosto muito é o Novo Tesouro de Ilustrações, de Natanael Barros Almeida. E ele conta uma história muito bonita. Há muitos anos, no período da escravidão, em New Orleans, nos Estados Unidos, uma linda moça, ela estava sendo vendida como escrava em um leilão. E alguém deu o primeiro lance: eu dou $500. Outra pessoa: eu dou $700. E teve um terceiro que deu um lance maior. E ele disse: eu dou $2.500. E o organizador do leilão disse: vendida para o cavalheiro. No dia seguinte, o novo dono da escrava foi lá para buscá-la. E a escrava veio triste, cabeça baixa. E ela disse para o seu novo dono: eu estou pronta para ir com o Senhor. E o homem, com seu coração bondoso, ele olhou para a moça e disse: eu não quero levá-la para mim. Eu comprei você para te dar a liberdade. Pode ir. Você está livre. Meus queridos, e a moça, admirada, grata por tão nobre atitude, ela vira para o seu dono e diz: eu quero ser sua serva pelo resto da minha vida.
Meu irmão, minha irmã, maior motivo você tem, eu tenho, para sermos servos de Jesus Cristo pelo resto da nossa vida. Jesus nos comprou, é verdade, mas não foi com dinheiro, não foi com riquezas, não foi com ouro, mas Jesus nos comprou pelo seu precioso sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 1, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu quero compartilhar um último ensinamento. Está lá nos versículos 19 e 20 de Gálatas 2. Vivo para Deus, estou crucificado com Cristo. Meus amados, o salvo não vive no pecado, o salvo não vive para pecar, o crente ele vive para Deus e está morto para o mundo. Os salvos, eles morreram com Cristo, eles foram crucificados com Cristo, eles ressuscitarão com Cristo, eles são herdeiros com Cristo. Os salvos reinarão com Cristo por toda a eternidade. Os dois pilares do cristianismo são a graça de Deus e a morte de Cristo. A graça diz não haver distinção. Todos são pecadores e todos podem ser salvos pela graça de Deus na fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:20, o penúltimo versículo do capítulo 2, é um dos versículos mais sublimes da Bíblia. E diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que Jesus fez por Paulo e por nós, jamais poderia ser feito por cada um de nós. E eu quero ilustrar aqui com Martinho Lutero, o reformador Lutero. Ele foi um exemplo de disciplina, de penitência, de renúncia e de mortificação. E Lutero fez uma viagem a Roma. E ele subiu a grande escadaria da Scala Santa. Subiu de joelhos, mas de repente, quando ele estava subindo de joelhos a escadaria, uma voz falou ao seu coração: o justo viverá pela fé. Esforço pessoal, obras da lei, boas obras não garantem a salvação de ninguém.
A salvação ela é pela graça, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Você e eu não somos salvos pelas obras da lei, mas pela graça. Se eu e você pudéssemos fazer alguma coisa pela nossa salvação, a morte de Cristo seria em vão. Isso aí está no finalzinho de Gálatas 2:21. Queridos, a morte de Cristo e a sua ressurreição são verdades essenciais ao cristianismo, à nossa fé cristã. A morte de Cristo e a salvação pela graça nos garante um passado limpo e um futuro brilhante. E eu concluo dizendo o seguinte: os judaizantes, eles desejavam combinar a lei mosaica com a graça de Deus, mas o apóstolo Paulo, ele declara ser impossível. Seria o mesmo que voltar ao cemitério. Paulo, ele reagiu quando ele viu o evangelho de Jesus Cristo ser atacado. E ele defendeu corajosamente. E nós, de que maneira estamos reagindo quando o evangelho de Jesus Cristo é escarnecido, é zombado? Responda para você mesmo e para Deus. O verdadeiro evangelho que salva é o evangelho da graça do nosso Deus, revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. A graça de Deus, a morte de Cristo são suficientes. É tudo que eu e você precisamos. Temos paz com Deus ao saber que a nossa vida está em ordem diante de Deus. E Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Podemos até, meus amados, não ter a autoridade do apóstolo Paulo, mas temos a palavra de Deus para pregar àqueles que estão se perdendo, àqueles que estão mergulhados no pecado, e essa é uma obrigação individual e coletiva da igreja. A melhor forma de eu e você defendermos as verdades das Escrituras, da Bíblia Sagrada, é vivermos essa verdade através do nosso testemunho. O meu discurso, as minhas palavras, o meu testemunho, eles devem estar em harmonia com a minha vida diária. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, e que o nosso Deus te capacite cada vez mais para defender as verdades do Evangelho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.